Pessoal, boa noite. Bom, bora lá falar sobre criminologia digital. Pessoal, com o surgimento da cibernética, da internet, principalmente do bit, o mundo antropocêntrico deu lugar ao mundo bitcêntrico, no qual o espaço real cede lugar ao cyberespaço, onde os átomos são os bits. O cyberespaço, então, representa uma nova realidade, um universo sem limites orgânicos e sem fronteiras espaciais ou temporais. Nasce, então, a era da informação, na qual a difusão de informações que demoravam dias, semanas para alcançar locais, além da comunidade local, passaram a percorrer o globo em frações de segundos e com a mesma velocidade com que elas surgem, também desaparecem. Vivemos hoje, num momento em que pequenos problemas locais que antes eram irrelevantes passaram então a ter um condão de, em poucos segundos, alcançar uma esfera global e trazerem consigo consequências imensuráveis. Então, é nesse contexto que eu acabei de trazer que se fala em criminalidade complexa, um fenômeno inerente ao mundo contemporâneo, em meio ao universo virtual e rompimento de paradigmas de tempo e espaço. Os avanços tecnológicos, pessoal, ao mesmo tempo que aprimoram a difusão e o compartilhamento da informação, aproximando e facilitando as demandas diárias, trouxe consigo também um ambiente que é muito propício à prática de ilícitos, potencializando condutas anteriormente praticadas, dando maior complexidade à sua execução e potencializando os possíveis danos ocasionados e, consequentemente, dificultando a sua elucidação, prevenção e também a repressão. Bom, a difusão de notícias que antes demoravam dias para alcançar locais, além da comunidade local, e se tornavam assuntos eternos, hoje percorre o mundo e em frações de segundos, com a mesma velocidade, também desaparece. Se antes, para compreendermos o presente, debatíamos sobre o passado, que estava registrado em livros, jornais, cuja produção se deu muito tempo após a consumação do fato histórico, atualmente nós vivemos e debatemos o presente de forma ininterrupta, retratado ao vivo, a cores e em alta definição. Pequenos problemas locais que antes eram irrelevantes passaram a ter o condão de, em poucos segundos, alcançar uma esfera global e destruírem por completo qualquer espécie de reputação ou política, tornando inclusive os gestores públicos permanentemente reféns do chamado efeito borboleta. No Brasil, inclusive, não se permite como via de regra o direito ao esquecimento. Entretanto, embora o desenvolvimento tecnológico tenha promovido diversas mudanças no meio social, possibilitando a resolução de um monte de problemas humanos que até então eram insolúveis, também fez surgir essa tal criminalidade complexa através de estruturas, associações, grupos ou organizações dotadas de elevados níveis de influência, capital, conhecimento ou finalidades ilícitas e também potenciais destrutivos, utópicos, nos quais, gente, num clique, tem talvez a capacidade de aniquilar uma cidade. Ao passo que a capacidade destrutiva da criminalidade complexa cresce desenfreadamente, ocorre a falência sistêmica dos organismos policiais tradicionais, que se veem incapazes de prevenir, investigar, reprimir, o que contribui ainda mais para a disseminação da violência urbana e da sensação da insegurança crescente, que com toda a ultravisibilidade vem sendo transformadas em espetáculos pela indústria midiática e aproveitadas pela criminologia midiática. Ou seja, para a justificação de políticas criminais que sejam intolerantes e atentatórias aos direitos fundamentais. A violência, a gente, deixou de ser um drama urbano.
E passou a ser o quê? Passou a ser o show da vez, que é transmitido todos os dias em diversos horários. Então, nesse sentido, sentimos o impacto dessas transformações não apenas de maneira positiva, já que essas mudanças trazem consigo uma série infindável de fenômenos criminais instrumentalizados pela nova era da tecnologia e da informação. Considera-se, gente, criminalidade complexa ou crimes de natureza complexa aquele cuja operacionalização demanda altos níveis de conhecimento, altos níveis de influência capital, e o resultado apresenta um extenso potencial lesivo para a nossa sociedade. Os avanços tecnológicos e a nova era da informação acabaram também por reforçar a prática de condutas ilícitas e proporcionaram um meio proeminente de articulação de novas modalidades criminosas. Houve aí uma certa criatividade. Portanto, nesse conceito de criminalidade complexa, encontramos uma série de práticas ilícitas, entre as quais cybercrimes, crime organizado, terrorismo nas mais diversas facetas, como o terrorismo nuclear, o bioterrorismo. Ao falar em cybercrimes, compreendemos aqui os crimes virtuais em geral que são praticados pela internet. A sua existência ela é puramente virtual, gerando poucos reflexos no mundo físico. Como a sua execução ocorre no cyberespaço, não há como definir seguramente, por exemplo, o local do crime, ou nem mesmo o tempo do crime, como vem dentro lá do nosso Código Penal e Processo Penal. As investigações desses tipos de crimes requerem o envolvimento de diferentes estados, de diferentes países, que muitas vezes são separados por milhas de distância, sistemas jurídicos distintos, culturas antagônicas. Para vocês terem uma noção, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, o cybercrime é um dos crimes organizados transnacionais que mais crescem no mundo e já afeta milhões de pessoas em todo o planeta. Ele se manifesta em diferentes formas, como delitos relacionados à identidade, violações de direitos autorais, pornografia infantil e os mais variados abusos. É uma das maiores ameaças, sem sombra de dúvida, para os 2 bilhões de usuários da internet que, de forma consciente ou não, armazenam suas informações online. Com o aumento da facilidade de cometer este crime, agentes da lei encontram cada vez mais dificuldades para conter a sua propagação frente aos desafios que são impostos pelos avanços tecnológicos. Países que estão em desenvolvimento, principalmente, não têm, a capacidade para combater os ataques virtuais e, por isso, contam com um índice mais alto de vítimas. Então, nesse contexto, a necessidade para proteger os cidadãos nunca foi tão importante. Então, podemos adotar o conceito de cybercrimes como sendo crimes que envolvem um conjunto de práticas na rede de computadores, tais quais invasões de sistema, disseminação de vírus, roubo de dados pessoais, falsidade ideológica, acesso a informações confidenciais e tantos outros, infindáveis. E também os crimes convencionais, que se utilizam de dispositivos eletrônicos ou meios digitais como instrumento para sua prática. O cybercrime é uma área em rápida extensão, rápida expansão, porque o seu número de vítimas já ultrapassa significativamente dos crimes tradicionais. As denúncias normalmente envolvem ilicitudes praticadas pelo meio virtual, como intolerância religiosa, tráfico de pessoas, neonazismo, racismo, pornografia infantil, maus tratos contra os animais, xenofobia, apologia, incitação a crimes contra a vida, homofobia. Cada vez mais criminosos têm explorado a velocidade,
a conveniência e o anonimato na rede mundial para poder praticar uma vastidão de atividades criminosas que desconhecem fronteiras e limites físicos e representam novas ameaças a uma economia global. O cybercrime ele tem a peculiaridade que nem todo ele será praticado exclusivamente por uma estrutura criminal complexa. Não necessariamente teremos organizações criminosas, por exemplo. Um simples jovem hacker, por exemplo, do computador da sua casa, no Brasil, poderá, através de servidores norte-americanos, se conectar com servidores de proxy russos para invadir sites de bancos suíços, roubar milhões em valores monetários de diversas contas bancárias, depositá-los em uma conta clandestina em um banco na Iugoslávia, para em seguida convertê-los em bitcoins em servidores que estão na Alemanha e utilizar essas moedas virtuais para comprar produtos exportados da China através de um site argentino. O ilícito que eu acabei de exemplificar aqui, presta bem atenção, ele foi praticado por uma única pessoa, isoladamente, e sem a necessidade de maiores investimentos, de grandes investimentos, exceto o próprio estudo em informática do autor. Porém, a sua investigação vai demandar esforços internacionais incomuns. Porém, na maior parte, os recursos exigidos para essas práticas delitivas tendem a se concentrar na mão de verdadeiras empresas criminosas. Nós falamos bastante isso no nosso encontro em relação ao crime organizado, que detém poderes para alavancar sua produção. E aí, em contrapartida, o Estado responde de forma ainda ineficiente, de maneira que carece da cooperação entre os demais entes estatais, já que o crime acaba sendo fracionado, tendo sido praticado sobre diversas jurisdições, através de um espaço virtual, o que evidencia dificuldade perante essa tecnologia, que na verdade rompe barreiras, rompe fronteiras. Então, diante desse cenário, se faz necessário que tanto o Estado quanto o direito se atualize à nova realidade da era da informação. Os mecanismos policiais, eles precisam se atualizar e aprender a trabalhar em especial com o maior substrato do mundo contemporâneo, a informação. Então, nesse sentido, dentre as várias modificações que a lei anticrime, o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, realizou, temos a inclusão da infiltração virtual de agentes no rol dos meios de obtenção de prova. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, que é representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público ou após uma manifestação técnica do próprio delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá ali os limites dessa infiltração policial. A inovação trazida pelo pacote anticrime na realidade está na criação, além da já existente infiltração física no mundo real realizada pelo policial, e a inclusão de outra possibilidade, que é a infiltração virtual pela internet, com as mesmas finalidades. A infiltração virtual pelas forças policiais, elas vêm sendo utilizadas na legislação brasileira, na lei de drogas, na lei de crimes organizados e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, com a finalidade de combater os crimes sexuais, que vem sendo motivo de grandes debates na seara jurisdicional e também em relação ao tráfico de pessoas. Conforme afirma a Convenção de Budapeste, é uma luta efetiva contra a cybercriminalidade e requer uma cooperação internacional em matéria penal acrescida, rápida e eficaz. Então, assim como uma cooperação entre os estados e a indústria privada, os mecanismos policiais, portanto, precisam, acima de tudo, desenvolver mecanismos de cooperação público-privada e, sobretudo,
aprender a investir em inteligência e gestão da informação. Compreender, pessoal, o paradigma em que vivemos, ele é essencial, já que na nova dinâmica político-econômica mundial, extremamente marcada pela competitividade, o conhecimento e a sua proteção se tornaram fatores essenciais para assegurar ao Estado a sua efetiva sobrevivência. Então, conseguimos aqui refletir um pouco sobre a criminologia dentro do direito digital, fazer e tecer algumas reflexões importantes. É uma criminologia que agora está em ascensão, né? É um estudo sobre esses crimes complexos, como o exemplo que eu dei, onde uma única pessoa consegue agir de forma multifacetada em 10, 9 países diferentes, o que dificulta toda a investigação. Isso também acontece, por exemplo, nos próprios crimes de lavagem de dinheiro, quando há fracionamento de pequenos depósitos em bancos, em paraísos fiscais, o que dificulta o rastreio desses valores, por exemplo, e chegar no eventual dono, no efetivo dono. Tudo isso feito por uma tecla no celular, todas as movimentações. Então, temos aí na atualidade uma grande dificuldade, e a própria Convenção de Budapeste informa que há a necessidade de uma atuação em conjunta entre o poder público e o privado, uma parceria para poder conseguir prevenir e conseguir reprimir de fato esses eventuais crimes complexos. É isso, pessoal. Nos veremos então no próximo bloco. Muito bacana poder debater isso com vocês. Reflitam aí o que vocês acham sobre esse assunto tão novo que eu acabei de trazer para vocês. Até já!